Ok, ao vivo, palco aberto, janelas para o mundo. Que emoção estar recebendo a professora Nina Laranjeira. Ela que é uma ativista ambiental, uma mulher exemplar. E ela vem contar para gente por onde ela anda, o que ela anda fazendo dentro dessa travessia exemplar, luminosa. Maravilhosa! Ai, deixa eu fechar essa janela aqui, está uma Sim, luz. fica à Espera aí. vontade, querida. Nina Laranjeira, muito bem-vinda ao palco aberto, janelas do mundo. Bom, deu certo. Vou descer para cá. Oba! Que bom te ver, Maravilhosa! estar aqui com você. Você é muita luz. Gratidão. Inclusive, a hora que eu falei você é muita luz, a luz bateu no teu rosto, viu? Ai, pois é, estou aqui tentando me organizar com esse Instagram, que né, é a primeira vez que eu estou Ai, mas usando, estou ainda não muito. tinha me animado de entrar nessa rede social. Nossa, você está saindo muito bem. Pode continuar, viu? E a gente quer muito ver você, pessoas como você, sabe, Nina, o mundo a gente sabe que está passando por um momento muito delicado. Parece que a gente está na beira do abismo. Às vezes a sensação, eu arrepio toda de falar isso, porque eu sou uma pessoa que venho desse lugar do menos, né? Do menos acesso, da periferia de Goiânia, do estudo obrigado, sem cativação, sem encantamento, os professores todos cansados, exaustos. Aí sempre tem um ou outro que é muito apaixonado pela causa, que compreende os bastidores da educação brasileira, pública e particular também, e que se doam de corpo e alma, né? E aí o aluno ali sempre fala, mas tinha um professor, eu nem gostava de matemática, mas esse professor, essa professora me ensinou a gostar. Então, assim, a gente vem de um lugar já muito sofrido, é uma história brasileira onde já foi invadida, ela não foi descoberta, né? Como diz o nosso amado Ailton Krenak, foi invadida, né? E nesse histórico nosso, onde já chegam ladrões, chegam pessoas expulsas de outros lugares, e aí vindo de lá para cá, 2021, toda essa trajetória que a gente tem enfrentado, onde nossos parentes, nossos irmãos índios estão lá agora em Brasília, e onde eu estou aqui com você e vários outros pontinhos de luz devem estar acesos no mundo inteiro, pessoas como eu e você, que valorizamos demais a casa onde a gente mora, que é essa Gaia, essa senhora Gaia, doadora, amorosa, plena de vida, e que está sendo agredida de várias formas, né? E aí, Nina, voltando ainda mais nessa dimensão mais local da Chapada dos Veadeiros, eu te conheci em 2016, de uma forma mais próxima, onde a gente podia ver claramente o seu trabalho ali, à frente do Centro UNB Cerrado, com alguns projetos, né, que você tinha aprovado. Aí eu não conheço bem esses pormenores, mas estamos aqui para te ouvir muito nisso também. E você já fazendo um trabalho de campo com a tua equipe maravilhosa, um deles foi o Sati, que esteve aqui agora, também nesse formato online aí do Palco Aberto, Janelas para o Mundo, e a sua equipe ali junto com você, fazendo um trabalho maravilhoso com famílias, né, de assentados que estavam querendo plantar e colher sem adição de venenos e que estavam buscando todo um amparo para que isso acontecesse, porque nós, seres humanos, amparamos uns aos outros, servimos uns aos outros, e que isso seja muito gostoso de fazer, né? Então, Nina, colocando aqui esse contexto aqui para te ouvir muito, que eu estou aqui para te ouvir, nós,
Vai ficar gravada, inclusive, essa live. Quem não tiver oportunidade de assistir agora ao vivo, devido ao horário e tudo mais, vai ficar aí gravada. Nina, nós nos encontramos nesse lugar de junção, né? Do meio ambiente, da educação com a arte, com a cultura. E tudo isso que a gente realizou me faz tremer todinha aqui de emoção. Eu estou toda arrepiada, a voz está trêmula, porque eu acredito que é por aí, sabe? A gente conseguiu perceber o resultado e a gente conseguiu perceber o quanto a gente, quando percebe a luz um do outro, sem competir, simplesmente acolhendo, a gente se torna um holofote nesse mundo. Então, Nina Laranjeira, muito bem-vinda ao Palco Aberto Janelas para o Mundo mais uma vez. Você que é a madrinha desse palco. E gratidão aí pelo seu tempo e que isso tudo possa reverberar de forma luminosa para todos. Bom dia, gente, para todos que estão nos ouvindo, para todas que estão nos ouvindo, né? Agradeço, Regina, o convite. E é isso, eu acho que a gente tem que tirar os bons frutos do que a gente está vivendo, né? E eu acho que um dos bons frutos é essa conexão, porque a gente precisa viver em rede, né, gente? A gente não tem mais para onde correr. A gente está num momento, assim, de uma iminência de uma transformação profunda, e se a gente não estiver junto, a gente não vai conseguir mudar isso do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente trabalha quase que a vida toda, né? Então, assim, a gente está fazendo uma transição e eu acho que cada um começou essa transição, cada um de nós que está aqui com esse pensamento, com essa reflexão, a gente começou a transição em algum momento diferente da vida, né? Porque essa transição ela já se anuncia há muito tempo, né? Desde a década de 70, com a crítica do movimento ambientalista, o movimento hippie, né? Os alternativos que foram para a Chapada na década de 80, quer dizer, essa transição já se anuncia há muito tempo e cada um de nós começou ela em um momento da vida. Mas agora é o momento que a gente está sendo imprensado para isso, né? Então, a gente está entendendo que quanto mais a gente toma consciência de que precisa mudar, mais o sistema endurece. E não é à toa que a gente está vendo o que está acontecendo no país, né? A gente tem uma criatura da pior qualidade governando o nosso país. A gente não podia ter escolhido uma pessoa pior. Não tinha como. Impossível conseguir alguém pior para governar esse país do que a gente conseguiu. Qual é a mensagem disso? Chegamos a um extremo. Chegamos a um extremo. Né? Ou a gente acorda, ou a gente vai ser massacrado. E a gente está no momento de fazer essa escolha. Né? Então, não temos mais para onde correr. E para esse momento, quer dizer, ao mesmo tempo que a pandemia isolou a gente, ela nos deu esse trunfo de que mesmo quem estava na periferia do mundo virtual entrou. Né? Então, hoje a gente consegue, a gente fez o lançamento do livro na sexta-feira passada. A gente tinha Dona Zumerina. Dona Zumerina está lá no assentamento em Colinas do Sul, lá um pontinho no mapa, e ela estava conectada com a gente. Ela teve que botar um Wi-Fi na casa dela, porque ela é presidente do Sindicato Rural, ela é presidente da Associação de Moradores, e agora ela está conectada, ela estava falando com a gente diretamente da roça. E isso é maravilhoso, porque isso vai nos fortalecer. A gente não tem o recurso que esse povo que tem dinheiro tem para ficar se deslocando. Eles pegam um avião e vão. Pegam um avião e vêm, não importa onde seja, a gente não pode fazer isso. A gente com a gasolina R$5, nem de carro a gente está conseguindo ir mais, né? 5 não, 6, né? R$6. A gente, nem de carro a gente vai mais, quer dizer. Então, a pandemia trouxe essa coisa que a gente tem que aproveitar. E por isso eu ainda me sinto muito conectada com a Chapada, né? E essa relação ela é dinâmica, ela vai mudando a forma de entender, de olhar a Chapada, de olhar as pessoas, né? Lógico, sim. Agora eu sou um olhar de quem não vive na Chapada, que participa, eu estou participando da Rede Pouso Alto, né? Participo de vários movimentos pela agroecologia, isso. Mas o meu olhar agora é um pouco diferente, né? Eu não estou vendo ampliou mais, o que é a Chapada nesse momento, mas eu então, vejo você... Não sei, eu posso estar enganada, mas eu percebo você muito ampliada também, porque você está no Brasil, né?
Você é uma brasileira e que atuou por muitos anos na Chapada dos Veadeiros. A gente percebe aí na sua fala o amor que você tem pela Chapada. É o berço das águas, é um patrimônio. Você, como brasileira, né, esteja onde você estiver no Brasil, eu percebo que o seu zelo pelo patrimônio mundial, natural, da humanidade, continua o mesmo, se não mais empenhada ainda, né? E nesse contexto, Nina, tudo que tem acontecido no Brasil, como quando eu trouxe para você esse contexto da escola pública, muitos dos que votaram no gestor, no antigoverno que está aí, não conseguiram nem ver na campanha dele o que ele já estava profetizando, porque eu percebi que ele nem escondeu nada, ele deixou muito claro o que ele ia fazer. Fora o histórico dele como político, né? Então, para você perceber assim, eu não sei se é porque eu venho muito desse lugar, eu não estranhei. Sinceramente, eu temi muito, né? Mas eu não estranhei de jeito nenhum ele ter ganho. Por quê? Porque o Brasil já está doente há muito tempo, que as pessoas estão com muita revolta e muita ignorância. Então aí eu trago um pouco a minha pergunta para você nesse lugar da mestra, da professora, da mulher que é formadora de opinião, é mulher, ou seja, dá a luz ao ser humano na Terra, né? Então, nós como mulheres, mães, temos também mais esse ponto de vista que acrescenta muito quando a gente fala de Gaia também, eu acredito. E aí você como educadora, como, né, uma pessoa... porque eu tive muito essa impressão, Nina, que as pessoas da elite pensante conversavam muito só entre eles. E evoluíam entre eles. E isso não reverberava para a periferia. E também a periferia, para falar com eles, você realmente precisa desenvolver uma linguagem que acessa. Senão também são pessoas com um nível de rebeldia já muito alto. Por conta também dessa história brasileira, que é de muito sacrifício, de muita morte, de muita escravidão, né? O povo originário, né? Então, enfim, a gente vem de um histórico. Eu tenho percebido um pouco isso, sabe? E aí você fazendo esse trabalho luminoso na Chapada, que é o berço das águas, que é um local onde corre as veias do planeta, é um dos pontos, né? Eu falo nessa parte mais figurativa, mas eu sei que você está me compreendendo, acredito. Eu gostaria muito de conversar com você, porque a Chapada, ela continua com os seus formadores de opinião, com a sua elite pensante, só que agora eu percebo que está mudando. Você, na época, em 2016, era uma das poucas pessoas que eu, nesse olhar mais periférico, percebia acesso. Você era acessível, você era uma pessoa que olhava no olho de quem não tinha muito conhecimento e tudo, e olhava de forma igual, sabe? Estamos juntos, gente, sabe? Você lidando com os agricultores, eu acredito que isso ajuda muito. Até os próprios agricultores te ouvir o que você está trazendo, abrir as porteiras deles para vocês entrarem e fazer esse trabalho maravilhoso que foi a feira. E também eu sei que você desenvolve aí junto com o pessoal do IBC. Então conta um pouquinho pra gente, cara professora, onde é que está essa magia aí para a gente poder espalhar isso porque eu acredito que agora os formadores de opinião estão assim de boca aberta com tudo que está acontecendo e eu vejo alguns questionando por que a gente chegou nisso. Então eu que sou periférica falo isso para você porque eu também estou muito próxima desse lugar. O que você acha de tudo isso que eu estou te falando? Quero muito te ouvir.
Então, Regina, é bem importante isso que você está colocando, e eu acho que daí a gente retoma de quando como a gente se conheceu e se aproximou com a questão do palco, que é a questão da cultura, sabe? Acho que a chave é isso, é a questão da cultura. Quer dizer, quando você entende, respeita e procura conhecer a cultura do outro, o lugar que o outro está ocupando nesse mundo, que é um mundo diverso, começa a mudar tudo. Por isso que assim, a parte cultural sempre foi uma parte que era uma lacuna no meu trabalho, porque eu sou muito da área, eu vim das ciências exatas, fui para a educação, a agroecologia foca muito na questão das técnicas, que é o lado agronômico da agroecologia, e sempre me faltou profissionais que tivessem comigo, que trouxessem a questão cultural. Porque é na cultura que a gente conhece as pessoas. A cultura é o que as pessoas são, é o que elas vivem, é o que elas valorizam, entende? E eu acho que toda a preocupação é essa diferença cultural. Qual é a cultura do nosso mundo globalizado? É uma cultura que chegou anulando as outras formas de conhecer o mundo, anulando, desvalorizando. Então fica nesse pedestal de que a sua cultura é pior, você tem menos conhecimento, como se o único conhecimento válido fosse conhecimento científico. Né? Então a gente hoje está vivendo o extremo disso, e aí cada vez mais é difícil para as pessoas que estão mais intelectualizadas, mais escolarizadas, se abrirem para conhecer o outro. Né? Então eu acho que o que a Chapada mais me ensinou, e foi onde eu exercitei e consegui, porque eu estava vindo de Brasília, de duas universidades, que primeiro eu tive na Universidade Católica, depois eu fui para a UNB. E é isso, é muito elitismo, né? Muita elitização do conhecimento, como se fosse assim, o único conhecimento possível e viável e verdadeiro conhecimento científico. E não é isso. A gente hoje está numa luta de trazer as outras formas de conhecer para dialogar dentro da universidade. Eu ouvi esses dias um professor que tá nesse projeto de trazer os mestres da cultura tradicional e dos povos originários para dentro da universidade, e uma frase de uma indígena que chegou como mestra para dar aula, e ela falou, olha, eu me surpreendi, porque eu pensei que dentro da universidade o pensamento era livre. Olha, essa frase me marcou, não, que o pensamento fosse livre como o vento. Olha que coisa linda que essa mulher falou. Nossa, essa frase me comoveu, porque é isso. A gente está aí nas amarras do conhecimento científico. Não, é incrível. Esse projeto vale a pena ser visitado, chama Encontro de Saberes, e ele começou na UNB, e eu fui da primeira turma que recebeu, inclusive eu recebi o mestre Bank dos Axanicas, eu levei ele na Chapada, foi em 2010, e esse projeto começou na UNB e irradiou para várias universidades. A UFMG está super avançada nele. Então vale a pena, eles têm um site, quando o Encontro de Saberes, o FMG, vocês vão achar. É maravilhoso o trabalho que estão fazendo. Encontro de Saberes, aí, só para deixar marcado. Encontro de Saberes. Encontro de Saberes. O FMG. O eles têm um site. FMG. É a Federal de Minas Gerais, que já avançou bastante, porque teve um apoio institucional, né? E a gente vê que dentro da UNB esse apoio não é o mesmo, a UNB não tem essa cultura. Qual é a grande transformação da ciência nesse momento, e que acho que para a ciência se transformar, nós pesquisadores temos que nos transformar. Então eu agradeço a Chapada dos Veadeiros por eu ter podido viver essa transformação, que é por poder estar tão próxima das pessoas, né? Para viver essa transformação, que é a gente entender que a gente tem que estar aberto para outras formas de conhecer o mundo. Que só o conhecimento científico não nos basta. Justamente a gente chegou a esse processo porque a gente virou as costas para outras formas de conhecer. Né? O que a ciência hoje tem chamado de epistemicídio, quer dizer, a gente vive um mundo globalizado que, na verdade, é um mundo que colonizou a partir do olhar europeu, do foco europeu. O mundo inteiro foi colonizado. Né? E nossos conhecimentos originários, nossos conhecimentos tradicionais foram esquecidos, tentaram apagar esse conhecimento. Mas o povo é muito forte, né? E esse conhecimento tem ressurgido, né? A gente vê a nível de camponeses, a gente tem a Via Campesina, aí é um movimento mundial, o mundo inteiro, penso o mundo inteiro, camponeses, agricultores familiares do mundo inteiro, unidos numa rede de 1996 para cá, mostrando a força dessa cultura tradicional, da cultura originária, e o que elas têm para nos ensinar.
E eu acho que eu aprendi com essa cultura na Chapada, que é isso, nós somos parte, quer dizer, a gente sabe isso racionalmente. Eu trabalhava com educação ambiental já há muito tempo, sou geóloga de formação, então racionalmente, a gente sabe, né, que existe Gaia, que a Terra é um ser, que nós estamos incluídos nisso, que nós não temos superioridade em nada, né, que a ciência tenta entender isso, né, que o ser humano é algo superior, né, e não é nada disso. Então, racionalmente, eu já sabia disso, eu já vinha de um histórico de estudar a história e filosofia da ciência e desmistificar essas questões, mas aonde eu vivi isso e entender que o conceito e a percepção de natureza que tem os povos tradicionais, os camponeses, é uma outra história. É uma outra história. Tanto que em outras línguas mais tradicionais, a palavra natureza nem existe. Não existe a natureza como uma coisa fora. Né? É isso aqui, é Pachamama, a Mãe Terra, não tem isso. A natureza é uma coisa, eu sou outra. Não é. Sabe? Então foi na Chapada que eu consegui, com essas pessoas maravilhosas que estão aí integradas, que eu consegui. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente se abrir para a cultura do outro. Né? Porque a cultura é isso, é essa relação com o ambiente. E a gente tem uma cultura urbana, a gente se relaciona com a cidade. Imagina a distorção da nossa cultura. O quanto que a gente tem que aprender, se a gente quer entrar numa transição, se a gente quer transformar nossas relações com o ambiente, a gente tem que aprender com essas culturas, porque a nossa cultura está muito defasada. Ela tentou nos impor, a cultura globalizada, uma coisa que não existe, que é o ser humano separado do ambiente, é o ser humano superior ainda. Achar que todas essas mazelas que a gente está vivendo, que a ciência vai achar uma resposta, e não vai. Não vai. Nós temos que mudar. Nós temos que transcender esse conhecimento puro, científico, essa crença. É até ruim a gente falar isso no momento, né, que a ciência é desvalorizada. Nossa, a gente anda no fio da navalha com essa história. Mas, na verdade, a gente tem que entender que a gente precisa dialogar. É diálogo entre conhecimentos. A ciência sozinha também não vai resolver. Não estou menosprezando a ciência, não é isso, né? Que não me entendam mal num momento como esse de negacionismo, não é isso. Mas é que para a gente transformar, só o conhecimento científico não nos basta. Se a gente não se abrir para as diversas realidades, diversidade desse país, a gente não vai para canto nenhum. Né? Então, estamos na Chapada, temos que entender o que é Chapada culturalmente. E nesse sentido que você fala, me chamou a atenção essa união, né, dos saberes tradicionais com os saberes contemporâneos, científicos, porque eu acredito que possa acrescentar para o outro, possa haver uma dança harmônica aqui, né, e esse espiral acontecer, né? Eu fico com essa indagação, porque eu lembro da minha mãe no quintal buscando remédio para gente. E minha mãe não era nem chamada de raizeira, mas ela era uma mineira que sempre viveu na roça, e a linguagem da roça é o que está em volta dela. E é toda aquela sabedoria daquelas plantas, daquelas árvores, daquela água, daquele viver saudável, rico, e que foi por muito tempo desprezado, né? Eu lembro da minha mãe falar, não, mas caipira, não é bom ser caipira. Porque o caipira era tido como uma pessoa que não fala direito, né? Mas vai pegar uma enxada e vai plantar. Eles são mestres. E eu não sei até que ponto a indústria e o comércio dominou toda essa divulgação macabra de que a agricultura familiar, o povo da roça, é um povo desprovido de conhecimento, né? Então, assim, a sua experiência com esse povo, através do projeto que você executou no Centro UNB Cerrado, como foi essa experiência? Você que vem da academia, que vem dos conhecimentos acadêmicos, bem elaborados, que eu vou te falar, acho louvável. Eu só não gosto mesmo da arrogância e do distanciamento que está ainda
Acho que é uma insistência burra. Burra não, porque o burro é maravilhoso, mas uma insistência ignorante de quem conhece ficar insistindo nesse distanciamento. Me fala como foi a sua experiência com esse povo, que é um povo simples, e a simplicidade é rica também, mas também tem um lado simplório, né? Me fala, Lina, conta pra gente. É até difícil de falar, né? Porque é uma coisa que acontece muito a nível de sensibilidade, né? Não é muito racional. Mas o que eu vejo, que eu acho que é o maior desafio para os meus colegas que chegam na posição como a minha, de querer ir para o campo, de querer fazer o que a gente chama de extensão rural, né? Com todas as críticas ao termo, mas é essa questão de você estar diante do outro e você sentir que todo aquele conhecimento que você tem, que você podia ali dar uma aula, ensinar, naquele momento ele não tem valor. O que tem valor é aquilo que o outro te traz como realidade dele, para que vocês possam juntos pensar o que podem fazer juntos. Entende? Então, essa situação de ficar de igual para igual, o pesquisador tem muita dificuldade com isso. Né? Como que eu chego aqui e não mostro tudo que eu sei? Como que eu chego aqui e não dou, como fala, não revalido o meu conhecimento de doutor? Como? Como que eu sento aqui e vou te ouvir mais do que você a mim? Entende? Acho que essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade, é a gente descer do salto mesmo, sabe? E entender que sem o conhecimento do outro, nós não vamos em canto nenhum. Não adianta que o outro não tem que saber o que eu sei. Como eu coloco o meu conhecimento a serviço do outro? E eu só vou saber disso e o outro. É essa questão do serviço. Eu sempre falava, gente, eu sou servidora pública. Eu estou aqui para servir ao público. Quem que estava me chamando? O campo. A Del, no sertão, falava, Nina, você tem que vir. O pessoal do Moinho. O pessoal da Cidade da Fraternidade, querendo que a gente trabalhasse com assentamento. Vinha essa demanda. Falei, bom, sou servidora pública. Porque eu não entendo nada disso, então vou ter que entender. Vou ter que estudar agroecologia, ciências sociais, eu vou ter que estudar. Eu estou aqui com a missão de trazer a universidade. Se não for uma universidade para as pessoas se apropriarem, para mim ela não tem utilidade. Né? Que é o que está acontecendo agora. A UNB hoje é um espaço para o pesquisador. Ninguém ali vai se apropriar de nada que não seja pesquisador. É outra cabeça. Né? Então, que acabou meu tempo de direção e eu fui tirada, né? Que a verdade é essa, né? Eu fui mesmo removida, tipo assim, tá atrapalhando. Como diz os outros, faz a limpeza, né? Mas eu já estou acostumada, porque eu já passei por outras situações de limpeza em que o lixo era eu. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque se a universidade não é feita para o povo se apropriar, para mim ela não tem utilidade. E essa foi a minha intenção. Então eu estou aí para trazer a universidade. Se essa universidade ela não se integrar na sociedade, até porque o Centro UNB Cerrado, ele foi buscado. O povo de Alto Paraíso foi atrás da UNB porque tinha recurso, tinha terreno, queria uma universidade. Necessidade. Como é que eu chego aqui? Necessidade. Tem questões que precisam ser resolvidas. Como é que eu chego e faço uma universidade para os pesquisadores? Não é isso. Não entendo isso. Entende? Então, eu acho que agora eu estou no lugar certo, porque agora eu me aposentei, eu sou sociedade civil, estou no IBC, nós levamos todo esse patrimônio, que eu falo que é um patrimônio cultural, é um patrimônio científico-cultural que nós produzimos dentro do Núcleo de Alimentação Sustentável, que incrível isso, né? Que a vida vai te provendo as questões, né? O que você precisa. Então, a gente começou com o Centro UNB Cerrado, tinha toda essa perspectiva, a gente tinha uma reitoria na UNB muito receptiva a essa proposta, que era o professor Zé Geraldo, que era o direito achado na rua, né? Ele é um cara disso, ele pode estar aí na luta, um dos processos que colocaram contra o Bolsonaro, querendo interditar ele por psicopatia, é do professor Zé Geraldo. Então, era esse reitor que fez com que a gente conseguisse chegar a Alto Paraíso, que acreditou numa proposta como essa.
né? Que é uma universidade que é para as pessoas, porque as pessoas estão chamando. Depois mudou. Veio um reitor que, ao contrário, tentou fechar o Centro Anime Cerrado de todas as formas, tentou barrar minhas progressões funcionais, quase eu não consegui progredir. Aliás, eu consegui porque mudou a reitoria, eu fiquei 3 anos sem conseguir progredir. Por quê? Porque não acredita numa universidade que é do povo. Não acredita numa universidade que tem que dialogar. Entende? Aí mudou a reitoria, veio uma reitora que é que está até hoje, que é uma pessoa mais aberta e tudo, mas aí mudou a direção do Centro Anime Cerrado. E aí nós voltamos para uma universidade que acredita mais no pesquisador do que nos problemas que a sociedade precisa que sejam resolvidos. Quer dizer, ou você tem uma universidade a serviço da sociedade, ou para mim ela fica muito pouco. Ainda mais um núcleo, lógico, se você tem um curso de graduação, beleza, né, que aí a coisa acontece mesmo, mas se é um centro de pesquisa, né, então tem essa dificuldade, que é essa crença no conhecimento científico como a única forma de resolver problemas. Gente, se o conhecimento científico pudesse resolver problemas, já teria resolvido nesse tempo todo. Né? O que está acontecendo? Ele precisa dialogar com outros conhecimentos, senão não vai resolver.